Olá, queridos, tudo bom com vocês? Aqui é Cris Moreira, novamente, e com muita alegria eu volto, ao nosso canal para compartilhar com vocês um assunto que eu reputo muito importante e que fora prometido antes, do final do ano. Na época nós dissemos, que trataríamos da legislação de trânsito nos aspectos mais importantes. E por que eu decidi tratar desse assunto? Porque eu acabei de fazer um curso de reciclagem e, como advogada, eu percebi que existem temas que são de pouco conhecimento da população, né? E, ao mesmo tempo, eu penso que trânsito é um assunto muito relevante, porque a maioria de nós dirige, a maioria de nós faz parte, desse, digamos assim, conjunto de pessoas que preenche essa noção do trânsito. O que é trânsito, né? É justamente aquele ambiente socialmente compartilhado entre o motorista, o ciclista, o motociclista, o pedestre. Então, na verdade, todos nós, sendo bem assim específica, todos nós, porque mesmo que você não tenha carro, você sendo pedestre, você faz parte do trânsito. E nesse sentido, você vai gostar do tema de hoje. Nós vamos falar sobre o DPVAT, que é justamente um seguro obrigatório pago anualmente por todos os motoristas. Mas antes disso, nós vamos falar alguma coisa relativa à questão jurídica, que é tão importante e muitas vezes, não é de conhecimento da maioria. Mas antes disso, feliz ano novo para todos nós, né? O nosso último vídeo foi no ano de 2023 ainda, foi no dia 25 de dezembro de 2023, e eu estou aqui hoje, 19 de janeiro de 2024, feliz, por ter a oportunidade de estar falando com vocês. Eu não os vejo nesse momento, mas é como se eu já soubesse e sentisse a presença de vocês me assistindo. Portanto, sintam-se abraçados por mim e, ao mesmo tempo, assim, agradecidos pela audiência, por estarem aqui comigo, por acreditarem no nosso canal. Então, se puderem dar o like, eu agradeço. Se puderem compartilhar, eu também agradeço. E agora, então, nós vamos falar um pouco sobre a noção de veículo, A gente sabe que um carro, um caminhão, um ônibus, até mesmo uma bicicleta, uma motocicleta, são, meios de transporte, hora de mercadoria, hora de passageiros, hora do próprio motorista em si. Mas há um desconhecimento, assim, pelo menos assim, de uma maneira mais técnica, de que o carro, o caminhão, o ônibus, ele consiste, na verdade, num instrumento que, a depender de quem o manuseie, de quem o dirija, e se essa pessoa for uma pessoa negligente, imprudente, imperita, pode ser uma arma perigosíssima e poderosíssima. Sim, imaginem assim um caminhão transportando toneladas e sendo dirigido por alguém totalmente imprudente numa estrada. Não é difícil imaginar o cenário, de consequência disso. E mesmo os veículos automotores, os veículos menores, os veículos de passageiros, eles também são potencialmente perigosos. E há um dispositivo no Código Civil, que é o artigo 921, que fala sobre isso, sobre a responsabilidade civil de todo aquele que detém, digamos assim, a prerrogativa de usar, um instrumento qualquer que possa causar dano a outrem, e, por consequência, o dever que se cria de indenizar se dessa utilização surgir um dano para terceiro, Então, de cara, o direito já se ocupa dessa noção em razão da, digamos assim, da periculosidade embutida no ato de dirigir. Dirigir é realmente um ato que deve requerer de nós muita atenção, muito preparo e calma, serenidade, porque a todo momento nós podemos nos defrontar com situações que poderão, gerar para nós, mesmo pessoas de boa fé, bem intencionadas, enfim, ninguém está livre. Alguma responsabilidade civil sobre a vida de alguém, sobre um acidente causado essa vida, enfim, sobre um dano causado a um outro veículo com o qual eventualmente nós abarroemos. Ou seja, eu estou falando de algo comum que todos já sabem, mas a questão toda é justamente a repercussão jurídica que possa incidir sobre isso. Mas nesse sentido da responsabilidade civil, eu gostaria especificamente hoje de tratar de um seguro criado em 1974
e que todos os motoristas são obrigados a pagar anualmente. E que seguro esse? Já adiantei no início do vídeo, né? É o famoso DPVAT. Tem gente que pensa assim, poxa vida, para que pagar o seguro DPVAT? Justamente dentro dessa noção de que nenhum de nós está livre de gerar ou sofrer um acidente causado por alguém que, mesmo sem culpa, notem, na noção desse seguro, na noção jurídica desse seguro, ele não vai averiguar se houve culpa, se houve dolo, se não houve qualquer intenção, ou se não houve negligência, não houve imperícia ou imprudência. Não, ele não investiga isso. Ele simplesmente se contenta em realizar o pagamento desde que haja, né, a comprovação do dano, não é? E que essa comprovação se dê no tempo, né, estipulado pela lei. Nesse caso, gente, vocês sabem que há uma noção jurídica de que o direito ele nunca vai socorrer a quem dorme. E aí nós vamos falar que esse DPVAT, ele tem 3 anos, né, para ser reivindicado. No caso do evento morte, quando é que começa esse prazo? A partir do evento morte. No caso de dano ao veículo, dano, né, à propriedade do bem, com 3 anos também do acidente. Agora, no caso de uma invalidez permanente, quando é que começa, né? A partir do momento da constatação da invalidez permanente. Então, são essas nuancezinhas que eu acho importante informar para vocês, porque não necessariamente é de conhecimento de todos, e vocês, né, tomara que não precisem, mas nós todos não precisemos, mas eventualmente você conhece alguém que está numa situação de achar que perdeu o prazo, ou mesmo não saber, não ter essa noção, e aí, por favor, eu peço que vocês compartilhem esse vídeo. E, gente, nesse sentido, vamos imaginar que, né, o Estado ele arrecade uma verba relativa a 100% do valor, né, e de milhares de proprietários de veículos automotores de via terrestre. Esse é um detalhe, somente das vias terrestres. E aí, nesse caso, como é que o governo divide, né, o valor dessa arrecadação? Da seguinte maneira: 50% é destinado ao serviço de atendimento médico hospitalar, ou seja, para as redes públicas, né, que atendem, né, por exemplo, vamos imaginar que qualquer um de nós que tenha até plano de saúde, um bom plano de saúde, se sofrer um acidente na rua, a SAMU vai nos, né, o serviço de saúde, a ambulância de saúde aí da sua cidade, vai te levar diretamente, né, para um hospital público da região mais próxima. Então, nesse sentido, digamos assim, se sustenta a validade e a justiça do repasse desses 50% do valor arrecadado. 5% para o Ministério da Cidade. Sim, o Ministério, né? Que é justamente o Ministério que é ligado à União e que tem, no caso, o dever de fazer programas, né, de esclarecimento para evitar acidentes de trânsito. Então, programas, né, educacionais, né, digamos assim. E os outros 45%, justamente destinados ao pagamento das indenizações, certo? Então, nesse sentido, deixa eu dar uma olhadinha para ver se eu estou me equivocando nesses percentuais, né? Olha, é isso mesmo, olha. Desculpem, sabia que eu estava me equivocando. 45% para despesas médicas e hospitalares, 5% para o Ministério da Cidade e 50% para o pagamento efetivo das despesas dos motoristas, né, dos envolvidos, né, pelos danos causados aos veículos, enfim. Aí já nesse caso, um valor maior, né, um percentual maior para pagamento no caso nosso, né, de nós enquanto contribuintes. Ele diz assim, é um seguro de caráter social que indeniza vítimas de acidente de trânsito, motorista, passageiro ou pedestre. Então, só fazendo uma retificação aqui, um detalhe, eu falei de indenizar o dano do veículo. Não, os bens materiais não são indenizáveis, somente os danos causados às pessoas físicas, né, envolvidas, ou seja, eu, você ou qualquer um de nós que eventualmente nos envolvamos.
E aí ele vai fazer, né, digamos assim, a diferenciação nos prazos para você reivindicar, a depender de qual tenha sido o tipo de dano, mais grave como morte ou uma, digamos assim, uma lesão permanente, não é? É uma invalidez permanente, aí esses 3 anos vai variar de acordo com que seja uma coisa ou outra. E também, você foi vítima de uma situação ligada à sua saúde, vai ficar impossibilitado de trabalhar, você também tem direito a reivindicar o DPVAT. Então, gente, olha só, por hoje a gente vai ficar por aqui, mas eu queria só realçar a importância do conhecimento, da informação, para que nós, assim, possamos, né, agir em nosso favor. Se for o caso de nós sermos as vítimas, ou mesmo, né, eventuais causadores, e ao mesmo tempo também compreender, né, a destinação. Porque, querem ver uma coisa, um exemplo? Eu fui professora de Direito Tributário e eu lembro que a primeira coisa que os alunos na época diziam para mim, perguntavam para mim era o seguinte: professora, por que a gente paga imposto, né, o IPVA, e as estradas estão sempre esburacadas? Não é algo injusto? Só que quando a gente estuda um pouquinho mais a fundo o direito tributário, a gente entende que ele não é um imposto vinculado. E o que significa isso? Ele não tem uma destinação especificamente determinada pela lei. Então, ele pode ser aplicado pelo administrador público em qualquer frente que se, né, ache necessária. Já o DPVAT, diferentemente, por que eu estou tocando nisso? Porque o DPVAT ele tem uma vinculação com, né, a fonte de arrecadação em relação ao custeio, né? Então, necessariamente a lei que o criou diz, né, 45%, né, despesas hospitalares médicas, 5% Ministério da Cidade para programa, né, desenvolvimento na questão da conscientização, né, no trânsito, e sim, finalmente 50% para, né, eventuais acidentados e, né, vítimas. Certo, gente? Então, por hoje é só, mas a gente vai ter mais 3 encontros para falar só sobre trânsito. E aí nós vamos falar sobre lei seca, nós vamos falar o porquê daquela multa tão alta, né? Nós vamos falar também que não é só álcool que gera, né, a eventual incidência da lei, né, da multa, né, sobre lei seca, mas isso no próximo capítulo. Então eu agradeço a vocês, né, a audiência, agradeço a vocês o carinho e, por favor, me ajudem aí a fazer crescer esse canal. Esse canal tá demorando demais a crescer e aí eu fico me perguntando, nossa, o que eu tenho que fazer, né, para tornar esse canal mais produtivo, mais assim visto, mais desejado, né? Porque o que eu tento fazer com o meu melhor, né, de coração, e só tenho pecado pela periodicidade, que às vezes eu demoro pouco, mas por conta, né, dos desafios diários da vida. Mas vou melhorar, prometo. Agradeço a vocês, um beijo e até lá, até o próximo. Obrigada.